for like 3 days. They thought it was sweet and started celebrating. Everybody dance. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha irmãos, hoje o vídeo está muito especial. Estou aqui novamente com meu amigo Márcio Teixeira. Oi Juninho, prazer é todo meu estar aqui. Ô meu irmão, que bom. Pessoal, é o seguinte, nós fizemos um vídeo recentemente falando sobre o lado obscuro da música. Eu vou deixar no final desse vídeo o link para você assistir. E muitas pessoas ficaram curiosas e elas falaram, pastor, você tem que gravar vídeo de novo com o Márcio porque nós aprendemos muito. E realmente, irmãos, foi uma bênção aquele vídeo. E hoje nós vamos falar também de algo muito importante para todos nós, que é como o diabo influencia muitos louvores de hoje em dia, como ele entra dentro da igreja e ele tira a adoração que pertence somente a Deus e ele tira totalmente o foco, trazendo para o homem e muitas outras coisas. Nós vamos trazer revelações na Bíblia, por isso eu quero muito que você fique até o final, tá bom? E não se esqueça também, se inscreva no meu canal e também no canal do Márcio Teixeira. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você gostar desse vídeo, vai lá no canal dele, porque você vai ficar impressionado com o conteúdo que ele tem trazido sobre a música, por um ângulo que com certeza você ainda não viu, tá bom? Então vamos lá. Ô Márcio, eu estava lendo uma passagem sobre o livro de Neemias. E ali no livro de Neemias, Deus fala para ele, Deus coloca no coração dele o desejo de reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam totalmente destruídas. Sim. E é interessante que quando ele chega lá no templo, ele percebe que os levitas não estavam lá. E ele pergunta, gente, cadê os levitas? E aí eles falam, olha, como não teve o dinheiro do dízimo, né, não tinha o recurso, nós tivemos que mandar cada um fazer o seu trabalho. E eles foram, né, trazendo para os dias de hoje, foram tocar no barzinho, foram tocar em outras coisas, porque não puderam se dedicar. E aí ele falou, não, tá errado, vamos trazer a arrecadação de volta para o templo e vamos trazer os levitas, né? Apesar de que hoje não existe levita, depois você vai explicar pra gente essa questão. Muita gente acha, né, que existe o levita. Mas enfim, no Antigo Testamento havia um entendimento muito grande sobre a adoração que hoje nós não estamos tendo. Então a gente acha que a adoração é música e é também, mas não é só isso. E as pessoas ficam completamente perdidas. E é por causa disso que muitas vezes a gente vai no culto, a gente não sente a presença de Deus, a gente não é transformado. Eu, graças a Deus, Márcio, eu me converti em 2002. E eu lembro que na igreja só tocava aquelas músicas antigas, né? Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Canta, irmão, já vamos adorar aqui. E graças a Deus, Márcio, só tocava aquelas músicas assim, de adoração mesmo, na letra eu falo, sabe? Bíblicas. Eu gosto muito dos louvores de hoje, desse estilo worship, gosto muito. Só que às vezes eu sinto que falta isso, sabe? Então nós estamos perdendo muito da verdadeira adoração. Inclusive tem uma frase de A.W. Tozer que ele disse, a adoração é a joia perdida da igreja. Porque, como a gente falou, né, não é somente música. E a adoração a gente vê no próprio Novo Testamento, ela quebrando cadeias, ela destruindo fortalezas de Satanás. Então, Márcio, começa falando pra gente os pontos, né? Como você acha que o inimigo ele tem entrado nas igrejas, principalmente na área do louvor? Em primeiro lugar, eu acho que é crucial a gente ter a percepção e a lembrança e o conhecimento de que Lúcifer, o diabo, ele foi o primeiro a ser expulso do céu e ele era o cara mais importante na adoração no céu, né? Então, se tem alguém que conhece esse assunto, é ele. Então, eu creio que o que eu vejo, Juninho, eu toco há 40 anos, eu tenho 35 anos de louvor, vamos assim dizer, não só de estudo, mas de prática, de exercício, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, que eu acho que é gritante, né? É a total falta de preparo, entendeu? Sob o ponto de vista bíblico do ministério, do que seja
adoração, tanto da parte de quem executa esse ministério, quanto da parte de quem vai prestar o culto, né? Que muitas vezes as pessoas estão entendendo que aquele momento, né, que é um momento apenas naquela hora, naquele dia, né, e não se preparam, não conhecem o ministério em si, o que seja adoração, não conhecem sequer quem seja Deus. Deus é uma figura, né, relativa. Então, eu vou falar aqui com todo respeito, né? Existem alguns Instagrams que apresentam aí as falhas que acontecem dentro do contexto de culto, da adoração. Eu acho aquilo um atestado de vergonha, entendeu? Tem muita coisa engraçada que acontece, mas aquilo no fundo é triste se você parar para pensar o que realmente está sendo retratado ali, entendeu? Então, eu acho que, sabe, a Bíblia é bem... Gente, isso aqui é a coisa mais importante que alguém pode ter na vida, né? E ali Deus dá os parâmetros. Você falou uma coisa muito importante, Juninho, sobre questão de música. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é que louvor e adoração não significa necessariamente música, principalmente na questão de adoração. Quando Deus entrega o tabernáculo a Moisés, que é a figura e o modelo de como no Antigo Testamento o povo se aproximaria dele, né? Você nota ali, Juninho, que não existe a palavra música. Não existe música no tabernáculo, em momento algum. Entendeu? Entretanto, existe louvor e adoração no tabernáculo. Sabe como? Existe louvor, primeiro... Isso é muito legal, cara. A história de Bezalel, Êxodo capítulo 31, se não me falha a memória agora, foi o primeiro homem na história a receber um dom de Deus artístico, né? E ele era responsável por construir os elementos do tabernáculo, a Arca da Aliança, a menorá, a mesa dos pães, as tábuas ali, etc. Ele era quem conduzia aquilo, né? Juninho, ele era da tribo de Judá, que significa louvor. Então, ele sendo da tribo de Judá, representa que a linhagem dele, o DNA dele já era de louvor, entendeu? Agora, a adoração acontecia no silêncio, cara, no oculto da presença do Senhor, na sua simplicidade e na sua unidade, era ele com o Pai. Então, a vida de louvor e adoração começa assim, no quarto, começa na solidão, lendo isso aqui. A igreja é apenas uma consequência da sua vida, é apenas uma reunião onde você expressa conjuntamente com todos. Teve uma vez, eu ouvi um pastor pregando aqui, quem foi o Myles Monroe, falecido Myles Monroe. Ele falou uma coisa muito interessante: Deus não vai na igreja para ouvir a palavra do pastor, muito embora ele que inspira e o espírito dele está ali. Mas ele não precisa ir na igreja para assistir o pastor pregar de uma palavra que ele já deu. Ele não está doente, então ele não precisa receber oração. Ele muito menos precisa de dinheiro, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude é do Senhor, tudo é do Senhor. Ele não precisa sequer de revelação alguma, porque nada está escondido aos seus olhos. O que ele vai fazer na igreja é receber a adoração do povo dele. Então, quando o Senhor vai à igreja, pensa só, cara, parece que é só a gente que vai na igreja. Não, Deus vai à igreja também. E quando Deus vai à igreja, o que ele quer? Ele quer ter ele quer receber a adoração do seu povo em espírito e em verdade. Ele está procurando aqueles que assim o façam, né? Então, eu acho que quem exerce esse papel não é só quem está no palco, vamos assim dizer, tocando, é o povo. Né? A Bíblia diz em Salmo 24, de 2 a 3: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos diz respeito à obra, de como você conduz a sua vida, de coisas que você faz, a sua vida, né? E a pureza de coração está na sua santidade, está em quem você é, né? E é interessante que esse monte que Deus está falando não é um monte
somente figurativo. No contexto de Salmos, era o Monte Sião. Mas o Monte Sião é a presença, é a representação da presença, do local da presença de Deus, cara. Então quem é que vai subir até aquela presença? Tem que ter essas duas qualificações em primeiro lugar. Exatamente. E assim, como você falou, né? Falta esse conhecimento de Deus, porque a gente acha que Deus recebe qualquer coisa. Não. E nós vemos no livro de Malaquias, Deus falando, olha, vocês vão se apresentar diante de um político, diante de alguém com cargo importante, vocês colocam a melhor roupa, colocam tudo do melhor, né? Para chegar até essa pessoa. Mas diante de mim, vocês vêm de qualquer jeito. É lógico, né, que no sentido espiritual, ir de qualquer jeito é o quê? Sem vida de santidade, sem reverência, né? E não somente na igreja, mas em qualquer lugar, né? A gente brinca muito com as coisas de Deus e aí isso vai afastando a presença, né? Juninho, a glória. Você falou uma coisa agora tão incrível. Eu tinha esquecido isso na minha história. O Espírito de Deus está aqui, cara. Eu trabalhei numa empresa aqui nos Estados Unidos anos e anos atrás, tá? Eu desenvolvi a Bíblia para o computador. É um software Illumina. Não sei se você chegou a conhecer. E infelizmente esse software não existe mais, mas eu amava demais o meu trabalho. E uma vez nós fizemos uma parceria com um grande ministério americano que levou o software para o mundo inteiro. E eu fui incumbido de ir até o escritório desse ministério falar com um alto executivo lá. E eu fui, Juninho, peguei um avião, fui para Dallas, né? E eu tava assim, super ansioso, tava super animado, tava feliz por estar indo, botei uma roupa bacana, me arrumei. Cara, cheguei naquele local, cara, quando eu vi, era um prédio maravilhoso, era incrível, né? Quando eu entrei ali, eu tava 10 minutos adiantado, né? Quando eu entrei, o Espírito de Deus falou assim comigo: cara, como eu gostaria que você fosse assim comigo. Nossa. Cara, quando ele falou aquilo me quebrou porque eu sabia o que ele estava querendo me dizer. É exatamente isso que você falou, Juninho. O que ele estava querendo dizer? Cara, colocar melhor roupa, né, pode parecer uma coisa tola de se falar, mas vai lá em Êxodo capítulo 28 e você vai ver quando a gente se apresenta, quando o sumo sacerdote foi dado uma roupa específica. E Deus fala, essa roupa serve para dar glória ao seu ofício. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: quando você entrar na minha presença, tenha certeza que você vai ter respeito. Número 1, respeito, temor. Né? E quando eu ia à igreja, muitas vezes, cara, eu ia de qualquer jeito, bota a camiseta aí, vamos lá de qualquer jeito, e não é assim. E as pessoas pensam assim, vou dar louvor a Deus. Você não dá louvor a Deus, você oferece o seu louvor a Deus. Se ele vai ser aceito ou não, é uma prerrogativa dele. E isso tem muito a ver com o tipo de vida que você leva com ele. Porque se você acha que você vai viver tua vida porca de segunda a sábado para chegar na igreja com cara de santidade ele vai receber, deixa eu te avisar, não recebe. Ele pode receber a pessoa do seu lado aqui que você tá, mas o seu não recebe. E a maneira como eu sei que não recebe é que muitas vezes quando a gente vai na igreja a gente acha que muitas vezes o problema tá no palco, mas o problema tá com você. Entendeu? E aí, Márcio, o que eu percebo também é que parece, eu posso estar errado, você vai me corrigir, mas parece que muitas pessoas que hoje têm feito letras, melodias, a pessoa estava pensando nela, ela não estava pensando em Deus, ela estava pensando assim, essa música vai engajar, essa música vai viralizar, eu sei que se eu colocar esse refrão, cara, vai cair na boca do povo, sabe? A pessoa não estava adorando a Deus em lágrimas muitas vezes, né? Como você me fala, quando Deus te dá as canções, porque ela está pensando no lado comercial. E é claro que existe o lado humano, né? Existe as plataformas que você tem que pensar realmente em querer que aquilo seja ouvido, mas
nunca deixando a essência, né? E aí muitas pessoas, por pressão de gravadoras, muitas vezes pelo ego de querer ser reconhecido, aí as pessoas o quê? Elas focam na performance, que não é errado, é tudo que a gente tem falado aqui, não é errado, mas se aquilo se torna mais importante do que a presença de Deus, do que a unção, e aí perdeu totalmente o foco, entendeu? Então ficam o quê? Músicas lindas, cara, começa a tocar no teclado ali as letras, as notas musicais, né? Você já se emociona, porque realmente é de Deus a música, né? E aí, só que fica só naquilo, cara, entendeu? Não preenche. Olha, eu moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos, tá? Eu vou à igreja aqui há 25 anos dentro de um contexto da igreja mais rica do mundo. Então, eu tive oportunidades aqui de ministrar, trabalhar dentro do contexto de investimento, entendeu? Como eu tive oportunidade de trabalhar em igreja que não tinha absolutamente nenhuma estrutura, né? Isso aí que você falou, ele é muito importante, porque eu percebo, tá? Eu posso estar errado, mas eu percebo que existe um desejo muito grande de se traduzir o que vem daqui, entendeu? Porque aqui é sucesso, entendeu? Entre aspas, toca muito, e aí a pessoa traduz para o Brasil com a intenção, vamos servir o povo. Sim, é uma bênção, vamos servir o povo, mas às vezes as pessoas se utilizam desse mecanismo para mascarar uma vida que não tem vida nenhuma com Deus, entendeu? Então, porque é muito fácil, porque a música emocionaliza rapidamente, né? Então, tem um jargão, né? Você falou que você gosta de worship, que existe uma briga muito grande dentro até dos, vamos assim dizer, de quem faz louvor, falando contra, outros que falam a favor, por causa das repetições infindáveis, por causa da simplicidade dos acordes. Deixa eu te explicar uma coisa, Deus não está procurando música, Deus não precisa, não há nada que nós, humanos, façamos como música que impressione Deus. Nada, nenhuma música, por mais habilidoso que eu seja para compor uma música maravilhosa, Deus vai olhar para aquilo, rapaz, fui eu que te dei, entendeu? Fui eu que criei, fui eu que fiz o instrumento, fui eu que criei o som, fui eu que fiz tudo. Como assim você vai impressionar Deus? O que impressiona o Senhor a ponto dele parar tudo que ele está fazendo, é um coração quebrantado na presença dele. E isso impressiona o Senhor. Impressiona o Senhor ele parar tudo e ver que você, no meio das suas dificuldades, ao invés de você pegar uma coisa que é fake, ao invés de você pegar, você vai aos pés do Senhor, se quebranta, se derrama, e aí que o Senhor derrama as composições, é aí que o Senhor derrama as músicas. Então, se a igreja parasse de cantar enlatado, talvez o louvor passasse do teto. Se as pessoas se preparassem e entendessem o que é a presença de Deus, o que eu vou fazer ali, o que significa, talvez fosse diferente a experiência. Se o povo, aí vamos colocar a parte do povo, né? Se o povo parasse de cultuar os bezerros de ouro e pusessem atenção na palavra, entendeu? Pô, é simples distinguir se uma música presta ou se não presta, vai na essência da letra. Sabe o que confunde a gente? É o seguinte, é que nem tudo que faz sucesso veio de Deus, entendeu? E a gente confunde, porque a gente pensa, você tá fazendo sucesso é porque é abençoado, é uma bênção, e às vezes não é, entendeu? Porque o homem pode criar aquilo, né? Como você falou, o bezerro de ouro. Esses dias eu assisti era um DVD, tá no YouTube, né? Cara, é triste ver, as pessoas não adoram a Deus, cara. As pessoas estavam todos com o celular, você só via as luzes do celular, inclusive eles filmam, mostrando, porque realmente fica bonito visualmente, aquele monte de celular ligado. Só que assim, cara, e a adoração, cara, sabe? Então elas estão preocupadas
em mostrar, gente, eu estou aqui no show do fulano, eu estou aqui e tal, glória a Deus. Mas, cara, Deus não recebeu. É isso que você falou, acho que Deus fica de braço cruzado. Gente, mas e aí, quando é que vocês vão começar a me adorar, né? E sem contar as letras, né, cara? As letras, assim, é você, não se chama de Deus, mas de Senhor. Então eu sou da moda antiga, porque... E olha que eu gosto de worship, que nem eu te falei, eu gosto da música, eu gosto da melodia, mas, cara, é uma falta de respeito muitas vezes, uma falta de temor, e não adianta, você vai falar isso, eu falo isso porque eu era do Ministério de Louvor, ministrei muitos e muitos anos na igreja, uns 10 anos, e a gente vai falar isso para as pessoas, cara, até pro Ministério de Louvor, eles acham que a gente é quadrado, que a gente é antigo. E eu falava, gente, vocês me perdoem, mas, cara, a minha música preferida é Eu Navegarei. Aí eu falava assim, aí eles rachavam o bico de rir. E eu falava, pastor, você tá muito ultrapassado, sabe? Mas eu prefiro ser assim, cara, porque eu sei o que é a glória de Deus, cara. Eu me converti e esses louvores, cara, me fazia dobrar os joelhos e prostrar diante de Deus, sabe? Inclusive, uma vez um amigo meu chegou pra mim e falou, Juninho, escuta esse louvor, cara, acabou de lançar, que era o Poderoso Deus, do Antônio Cirilo. Cara, eu fiquei chorando uns 20 minutos com a glória de Deus que veio a partir daquilo. Exatamente. Inclusive, eu vi uma vez a entrevista do Cirilo e ele falou que fez tanto sucesso essa música porque é exatamente o que os anjos estão cantando diante de Deus. Ao que está sentado no trono, que seja o louvor, a glória para sempre. Exatamente. Então, eu acho que é isso. A música, ela tem que ser um reflexo do que a pessoa recebeu de Deus, né? Exato. Exato, você falou uma coisa tão interessante, né? De ser antigo, antiquado, né? Eu fui tirado do louvor por causa da minha idade, cara. Entendeu? Numa igreja que eu pertenci, não pertenço mais, obviamente, porque era a minha idade, né? E aí eu fui aos pés do Senhor. Mas como assim? As pessoas... Elas falaram pra você já passou da, não, já passou da idade? Não. Existem coisas que não precisam ser ditas, entendeu? Porque eu coordenava toda a parte do louvor, eu tava numa época de transição e eu tava lá coordenando o louvor. E naquele dia o pastor do nada subiu, bom, de hoje em diante é fulano, né? E eu olhei pra ele assim e falei, como, né? Falei, mas tudo bem, cara, era mais jovem, tô ali pra servir, cara, não importa, eu não preciso de um título, eu não preciso de um cargo. Né, entendeu? A unção que tá sobre mim não depende de um título, vem de Deus, né? Aí no domingo seguinte, o louvor, eu não fui mais escalado. Simplesmente, por 3 anos eu não fui nada, zero. Não teve comunicado, não teve uma ligação, não teve uma reunião. Por quê? Porque a igreja tem a mentalidade dos jovenzinhos. Bota os jovens lá na frente, que tem um rostinho bonitinho, que canta bem, que toca bem, porque isso vai fluir e destroem as pessoas que construíram aquela plataforma. Então, a experiência hoje em dia não é tão levada em consideração. E você falou um negócio de sucesso, né, Juninho? Juninho, sucesso é uma coisa muito relativa. Depende dos olhos de quem vê, né? E talvez sucesso para muitos seja, por exemplo, a venda de milhões, streaming de milhões. Para mim não é. Sucesso para mim é toda vez que eu recebo uma mensagenzinha, cara, no meu canal de uma pessoa que falou, cara, essa música mudou minha vida. Essa música mudou minha história. E o meu maior sucesso como ministro de louvor aconteceu no Nepal. Num momento assim? Em que eu não estava nem preocupado com a minha performance, eu não estava nem preocupado com o instrumento que eu estava tocando. Juninho, eu fui visitar um ministério chamado Meninas dos Olhos de Deus, que recuperam meninas que são recuperadas, né, trazidas da escravidão sexual, são vendidas como tráfico humano e trazem de volta, né? Eu fui visitar esse ministério e quando eu estava lá em Katmandu, eu pedi para a pessoa, olha, eu quero conhecer uma igreja perseguida, porque o hinduísmo bonitinho que a gente vê no Ocidente não é o mesmo hinduísmo que a gente vê lá, porque lá eles perseguem a igreja. Entendeu? Aí eu fui até lá, conheci uma igreja, no meio do nada, Juninho, no meio do nada. Fui lá falar com os pastores. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eles me deram um abraço. Eu falei, cara, como assim? Me deram um abraço, cara. Eu falei, cara, você se importou com a gente. Você se importou.
Aí eu falei, cara, eu quero conhecer o pastor dessa igreja. E era um jovem, ele tava viajando, pegou um avião para me conhecer. E eu tava lá na igreja esperando, tava eu, a esposa dele, mais 3 obreiros da igreja, a gente tava lá conversando. Aí ela falou que ela cantava, eu falei, então traz o violão, vamos fazer um louvor aqui agora, nós vamos adorar o Senhor, nós 5, estávamos em 5 ali. Começamos a adorar, a cantar um hino antigo. Então minha alma canta-te, Senhor. Lembra? Só que eu falei pra ela, por favor, canta essa música em Nepali, eu quero ouvir na sua língua. Aí ela cantou em Nepali, depois a gente cantou em inglês e a gente cantou em português. Quando a gente estava cantando, Juninho, olha isso, cara. Quando a gente estava cantando ali, cara, eu não tô nem aí com quem tá ouvindo, não tô nem aí. Eu tava adorando ao Senhor, cara, dentro daquela igrejinha ali. Bateu na porta uma pessoa. E aí eu falei, ó, vai lá atender, não sei quem que é. Era uma senhora, toda trajada daquelas roupas, né? E aí a esposa do pastor foi até a porta falar com aquela senhora, uma senhora de idade. E aí ela volta com as lágrimas nos olhos, a esposa do pastor volta com as lágrimas nos olhos, falando, a gente tem que falar de Jesus pra essa mulher agora. Eu falei, o que houve? Essa mulher estava do lado de fora, a uns 300, 400 metros de distância da igreja, e ela é surda. Ela disse que ela só consegue ouvir o barulho das turbinas de avião, quando os aviões passam aqui em cima. E quando a gente começou a cantar, ela começou a ouvir música pela primeira vez na vida dela. E ela queria saber o que era aquilo. E aquilo atraiu ela até aqui a igreja. Eu falei, cara, eu me arrepiei inteiro, como eu tô aqui agora. E aí eu falei, você tem uma Bíblia em Nepali aqui? Ela falou, tenho. Então pega aqui, senta aqui e abre em João 3,16. E aí a gente leu aquilo para ela e eu falei, você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Ela falou, não, nunca ouvi falar de Jesus, eu posso orar por você? E expliquei o evangelho para ela, e expliquei sobre cura, e botei a mão na orelha dela assim, comecei a orar sobre cura, e ela começou a chorar, e foi um mover assim, maravilhoso. Olha, cara. Juninho, qual o valor de um ministério? Qual o valor de uma história de uma música, se essa música não trouxer as pessoas que são surdas espiritualmente, que são cegas espiritualmente, para a presença do Senhor, para ouvir no mínimo João 3,16? Não tem valor algum se a igreja de Jesus não entender que o ministério de música nada mais é do que uma ferramenta do Pai para atrair as pessoas a Ele. Não é para atrair as pessoas para o artista, para o palco, para o pastor. Não é um veículo de massificação de igreja, de viralização. A única viralização que tem que ser da palavra de Deus, mais nada. É verdade. Então, cara, olha que experiência que você teve, né? Não dava Ibope, é um lugar que não tinha holofote, né? Não tinha reconhecimento das pessoas, ninguém, mas ali Deus se manifestou. E aí eu fico imaginando, né, cara, quantas vezes Deus se manifesta no escondido, num grupinho pequeno de pessoas, e as pessoas que têm o poder de influência poderiam alcançar milhões e milhões, porque foi Deus que deu, a pessoa usa só para o benefício próprio, cara. E aí o quanto que o reino de Deus perde com isso, né? Então, eu fico muito feliz de poder indicar o seu canal, cara, porque eu sei da essência de você e do conteúdo que você traz. Obrigado, entendeu? Júnior. E eu sei que pode mudar vidas. Eu fiquei tão feliz. A gente gravou aquele vídeo e eu vi tantos comentários de pessoas falando, nossa, louvado seja Deus por esse conteúdo, porque mudou a minha vida. É isso que você falou, né? É isso que a gente busca, e eu busco aqui no meu canal também. Amém. Sempre trazer um conteúdo assim. E aí, Márcio, pra gente só finalizar, não vamos tomar muito tempo do pessoal, porque depois nós vamos falar de outros assuntos, viu, gente? Nós vamos trazer mais assuntos. E eu não sei se você já reparou, mas as pessoas hoje, elas ouvem o louvor, elas sentem a presença de Deus, elas glorificam a Deus, mas o que vem depois, elas não se atentam para isso. E aí elas não conseguem guardar, proteger aquela presença, né? Então,
Isso acontece muito, né? No próprio culto mesmo da igreja. Termina a palavra, termina o louvor, e aí já vem os avisos da igreja, já vem, às vezes até uma piadinha, vem um assunto que não tem nada a ver, cara. E aquilo a pessoa, ela não conserva a presença, né? Então, como que você acha que a gente conseguiria conservar a glória de Deus no nosso interior, no dia a dia, né? Porque eu gosto muito, quem não gosta, né, cara, sentir a presença de Deus, sabe aquele toque, você chora, você se emociona, ou simplesmente sente uma paz, mas a gente tá num mundo, cara, turbulento, né? E a gente sabe que o diabo vai tentar roubar essa presença. Vai. E aí, se a gente não perceber, não vigiar, aquilo se perde, né? Sim. Então, eu até estava conversando com a minha esposa o seguinte, a gente tem passado por momentos muito de luta mesmo, batalha espiritual, eu acredito que quem está nos ouvindo agora também, mas é melhor você passar esses momentos de luta, mas você está com o coração de adorador e você tendo o privilégio de poder exaltar a Deus no meio da prova, do que às vezes você está com a vida perfeitinha, uma vida boa, tudo dando certo, mas você não tem aquela paixão, aquele amor por Deus, né? Então eu prefiro estar na luta, mas estar assim, com o coração queimando, sabe? Querendo encontrar com os irmãos. E como que você acha, Márcio, que a gente pode conservar a presença? Juninho, enquanto você falava aqui, o Espírito Santo estava me falando algumas coisas. Eu coloquei o óculos para ler a Bíblia, tô com a Bíblia aberta aqui. Mas o Senhor falou, não é isso que eu quero que você responda. Eu quero ensinar um segredo aqui para as pessoas, tá? Que eu aprendi muito rapidamente quando eu comecei a estudar a palavra mais profundamente. Toda vez, e aqui vai um segredo, o porquê o diabo quer calar a tua boca de cantar louvores ao Senhor. Vou te explicar o porquê, tá? Toda vez que você canta, toda vez que você profere palavras de louvor e adoração ao Senhor, é como se você fosse uma antena parabólica. E naquele momento que você faz aquilo, você abre um portal dimensional espiritual que liga com o céu imediatamente. E quando você faz aquilo, as trevas dissipam. As trevas têm que se afastar. Então, quando você faz isso, você exercita a sua boca. O pastor falou, a resposta está debaixo do teu nariz, você não vê. É isso mesmo, tua boca. Então, quando você começa a cantar, é a coisa mais louca. Mas abre lá em 2 Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória, quando o exército da Síria veio contra Jerusalém e Josafá se prostra e fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Aí Deus dá uma ideia para ele maluca. Falei, cara, é o seguinte, bota os cantores e vai pra frente do exército e cante. Se você tá no coral, muito cuidado, né? Porque você é a linha de frente da batalha. Agora, o que é mais incrível, Juninho, é que naquela letra que Deus mandou o povo cantar, sabe o que era? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha que loucura! Por quê? Porque toda vez que você profere essa palavra, Senhor, eu estou proferindo quem o Senhor é. Eu estou entregando o meu louvor. E no Antigo Testamento tem um princípio, tá? De que um rei, quando ia visitar um outro rei, ele tinha que provar que os presentes recebidos por esse rei eram menores do que os presentes recebidos desse aqui, entendeu? Lembra da história da rainha de Sabá? Entendi. Lembra da história? Lembro. Então, lembra que ela foi e levou presentes e mais presentes para Salomão? E aí ela andou pelo palácio para conhecer, né, como que eles viviam, como os súditos viviam, né? Então a primeira lição é, a forma como você vive denota o Deus que você serve, denota o rei que você serve. Aí a palavra de Deus nos ensina que naquele trecho, Salomão devolveu muito mais para ela. E ela saiu muito mais carregada, certo? Agora, olha o princípio aí. Lembra que quando aquela mulher no poço estava com Jesus, Jesus pediu só um copo, né? Ela falou, mas como é que eu vou te dar essa jarra de água aqui, né?
Aí ele falou, ó, eu posso te dar rios de água viva. Olha o princípio. Você me dá a sua jarrinha, eu te dou rios de água viva. Que tal? Olha, cara. Aí quando você vai no meio da sua luta, no meio da sua adversidade, e entrega essa palavra, Senhor, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Você está entregando o seu tesouro para o Senhor. No meio da sua luta, tá ali o exército vindo, tá aquele que tá querendo me destruir, tá aqui meu marido que tá querendo ir embora, tá aqui não sei o que tá acontecendo. A destruição tá toda à volta, não tá? Mas você tá falando o que pro Senhor? Senhor, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu dependo de ti. O Senhor tá no trono vendo aquilo. O que você acha que ele vai fazer? Ele, como rei, como supremo Deus, ele vai ter que mostrar pra você. Isso aqui não é uma tática pra você torcer o braço de Deus, não. Isso aqui é um princípio espiritual para que você aplique na sua vida, porque no momento da tua luta, quando você entrega o louvor a Deus, Deus vai se levantar. Pera aí, agora é comigo. Por isso que a gente lê lá no livro do Êxodo, e eu vou convidar as pessoas para conhecerem a minha série do Êxodo, né? Por isso que a gente lê no capítulo 3, no capítulo 4, quando Deus fala, eu ouvi o sofrimento do meu povo e eu desci. Cara, aquilo mexe comigo, porque em volta do povo de Israel escravo ali tava só destruição, tava chibatada dos servos de Faraó, tava a dureza do dia a dia do trabalho, a mão no barro, aquela tristeza, a angústia, o sofrimento, mas tinha gente orando e clamando, e Deus ouviu, viu, conhece o sentimento, conhece a dor, e eu desci, diz o Senhor, para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Então, quando a gente entende esse princípio, não é mais música, não é mais o artista, não é nem o sequer estar só na igreja, é em todo o momento. Senhor, eu cantaria um louvor porque o teu louvor abre o céu, porque o teu louvor liberta, que o teu louvor cura, me restaura, me lava, me purifica, me santifica, me traz a tua presença. Isso é o que Deus tem para a sua igreja nos últimos dias. É isso que o Senhor quer revelar, porque enquanto nós estivermos olhando para os cantorzinhos, e eu falo cantorzinho, sim, porque o tamanho do nosso Deus não há limites, e eu falo com respeito ao mesmo tempo, porque eu sei que tem gente séria, mas o meu ponto é o seguinte: parem de olhar para o homem, olhem para a palavra de Deus e queimem no seu coração os bezerros de ouro, onde a esperança é colocada nos homens, onde a esperança é colocada numa reunião, onde a esperança é colocada na irmã do coquinho que ora, onde a esperança é colocada num sistema, num trabalho, na conta do banco, nas chaves que serão destravadas. Que chave, cara? Você tá louco? A única chave que eu quero é a chave da porta do céu, que abre uma porta estreita, onde Deus me leva à sua presença. Meu irmão, glória a Deus. E, cara, tô sentindo aqui a glória de Deus. É exatamente isso, Márcio. Eu sinto saudade, cara, sabe, da época que a igreja... Porque eu falo isso porque nós somos um corpo, cara. Se o corpo tá doente, todos nós somos afetados, sabe? Então, eu tenho a minha intimidade com Deus, eu tenho minha vida com Deus. Mas eu sinto saudade na congregação, em ver a glória de Deus, né? Porque Deus se manifesta no meio do seu povo. Então, eu sinto saudade daquelas reuniões, cara, em que o único que aparecia ali era Jesus. Né? Então, hoje, infelizmente, né, a gente tem percebido isso, irmãos, que a igreja está perdendo a joia, que é a adoração. E como nós falamos aqui, a última coisa é a música. Se não tiver música, não tem problema, cara. Mas Deus nos deu uma voz para cantar, uma voz para exaltar, e é impressionante. Quando você está no meio da prova, você só pensa o quê? Em lamentar, em reclamar, em falar palavras negativas. Mas se você destravar a chave dentro de você e pensar, pera aí, não está me faltando nada, eu estou vestido, eu estou comendo, estou me alimentando, eu tenho uma vida, eu vou exaltar esse meu Deus. Amém. E aí você vira a chave. Amém. E aí você vai ver. Amém. Deus fazendo um milagre. Talvez o que está faltando na sua vida é isso. É você parar de reclamar e começar a adorar a Deus. Amém. Eu sei que a sua vida não está do jeito que você gostaria. A minha também não, a do Márcio também não. Nunca vai estar. Mas nós sempre estaremos acima do que a gente já foi um dia.
porque o Espírito Santo tem trabalhado já na nossa vida. Se você realmente nasceu de novo, com certeza você está nesse processo e Deus deseja que você dê o seu melhor, a sua adoração ao Senhor. Amém? Amém. Márcio, muito obrigado, meu irmão. Foi tremendo, foi Muito uma bênção. obrigado. Aprendi muito aqui, mais um pouco. E nós vamos trazer mais assuntos. Você que está nos acompanhando, deixa aqui nos comentários qual assunto você gostaria que a gente trouxesse relacionado ao mundo espiritual, que é o que a gente gosta de falar. E também vai lá agora, tá bom, irmãos? Vou deixar aqui o link bem no comentário fixado do canal do Márcio. Vai lá, você vai ver que ele fala sobre... Esses dias ele fez um vídeo sobre o Darth Vader. Eu pensei, cara, esse Márcio viajou na maionese. O que tem a ver isso, cara? Mas ele trouxe isso relacionado com a adoração. Cara, eu fiquei impressionado, sabe? Então ele traz assuntos do dia a dia, coisas que a gente experimenta, junto com a palavra de Deus, e tem sido tremendo as revelações. Então continua assim, meu irmão, e tamo junto aí. Juninho, mas peraí, a gente não pode terminar esse vídeo sem eu te agradecer. Te agradecer porque você é uma pessoa que talvez as pessoas, muitas delas que te seguem, não saibam disso que eu vou falar. Mas você, Juninho, é uma pessoa que me impressiona e me abençoa pela tua forma simples de ver as coisas de Deus e pelo amor que você tem pelas vidas. Às vezes as pessoas pensam, é só canal, é só ganhar dinheiro, é só isso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E não foram poucas as vezes que eu vi inúmeras situações de testemunho que você está dando fora das câmeras para mim, que os seus olhos se enchem de lágrimas, falando do que você vê o Senhor fazer ao longo dessa trajetória da sua vida. Juninho, e se eu tô sentado aqui hoje, cara, é porque Deus abençoou a sua vida, mas você semeou no silêncio, entendeu? Você semeou exatamente como eu tá te falando, aquela oferta ao Senhor, quando talvez poucas pessoas acreditassem, né? E eu quero glorificar a Deus pela tua vida, porque você é um instrumento extremamente importante na igreja do Senhor Jesus nesses dias, e não é à toa que Deus tem elevado você, Juninho. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de que o Senhor me dá de servir com você, ao seu lado, e para mim isso é um privilégio enorme. Que isso, meu. Cara, obrigado, viu? Obrigado pelas palavras, e você resumiu o que eu gostaria de falar, entendeu? Eu sinto um amor, cara, pelas pessoas. Vontade de que elas experimentem o que eu experimentei e tenho experimentado, sabe? Exatamente. Então eu agradeço a Deus, cara, por tudo, a você que tem nos acompanhado. Não deixe de compartilhar esses vídeos, porque você não imagina aonde isso pode chegar. Às vezes a gente compartilha uma mensagem, cara, pensa assim, vai ser simples, mas para outra pessoa pode ser tudo que ela estava precisando, sabe? Então, obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras aí. Amém. Tamo junto. Vamos com tudo, vamos gravar mais, e Deus te abençoe, que você possa ser um verdadeiro adorador. Amém. Porque o Pai está procurando pessoas como você, que talvez no anonimato vai ser conhecido no céu e na eternidade. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço, Márcio. Fica na paz. Valeu, Juninho. Um abraço grande. Valeu. Um abraço. Oi, não vai embora ainda não, porque eu preparei um vídeo muito especial para você. É só clicar aqui, para você acompanhar esse vídeo, que eu tenho certeza vai edificar a sua vida, tá bom?